Olá, aluno Focus! Vamos então para o nosso bloco sobre Geografia do Alagoas e hoje nós vamos falar um tema muito comum nas provas, inclusive é um tema que tem sido obrigatório, eles têm aparecido muito nas provas, especialmente porque ele é um tema bastante recente, que são as questões ambientais. Veja, hoje nós vamos falar sobre as questões ambientais, sobre a discussão que existe sobre isso, e nós vamos enquadrar o estado do Alagoas nessa situação. Quais são os problemas do estado do Alagoas dentro dessas discussões que são as discussões relacionadas às questões ambientais, ao meio ambiente. Tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, é um tema recente. Há 40 anos atrás, tá? Ou a partir dos anos 50, 1950, o Brasil adotou uma política de desenvolvimento que só questionava as questões do econômico, da parte econômica. Não se discutia a questão ambiental. E logo nas décadas seguintes começou a virar moda essa discussão ambiental, desde 72 em Estocolmo, e aí começaram as conferências e isso começou a ser um tema recorrente nas discussões de revistas científicas, de revistas comuns, e isso acabou sendo levado, tanto a discussão universitária, a discussão jornalística, foi levado para dentro dos concursos, dentro das provas em geral. E, então, existem vários aspectos que podem ser cobrados com relação a esse tema. E hoje nós vamos discutir questões de leis, questões de discussão, problemas efetivos sobre o tema. Tá? Então, olha lá, por que ele é obrigatório? Primeira coisa, as questões ambientais estão inseridas em qualquer agenda de Estado. Agenda de governo, as questões ambientais elas são debatidas. Então, existem inclusive secretarias para isso, existem ministérios para isso, porque a questão é importante. Veja, se a gente pensar em 1950, não havia ministério para isso. E hoje ele é tão importante, ele ganhou tanto volume de discussão que você precisa destinar uma equipe para poder avaliar qual é o impacto de uma construção sobre o meio ambiente, qual é o impacto da indústria no meio ambiente, qual é o impacto da circulação de carros, do esgoto, enfim, todas as atividades humanas relacionadas então às questões ambientais. Outra coisa, também é muito comum hoje em dia aparecerem movimentos que são as ONGs, que são aquelas organizações não governamentais relacionadas à questão ambiental. Então, o Brasil possui ONGs, os Estados Unidos, Suécia, ou enfim, essas ONGs elas estão distribuídas no mundo todo, algumas são específicas de um país, outras se distribuem, então, ao longo do globo. Então, é muito comum isso. Outra questão, pessoal, populações tradicionais, como indígenas, por exemplo, discutem a ação humana sobre o meio em que eles vivem e que vai impactar no seu modo de vida. Então, por exemplo, no Brasil existe uma tribo, um grupo indígena chamado Caiçaras, e eles levaram o tema para a corte, discutiram isso e ganharam, inclusive, várias reservas indígenas a possibilidade de uso da terra sem causar impacto ambiental, conforme o que a gente conhece hoje como o que causa ou que não causa impacto ambiental. É importante também pensar que isso vai acrescentando informações conforme vai passando os anos, as pessoas vão fazendo estudos, e aí então algumas coisas entram na agenda que não existiam antes. Discussões ambientais entram na agenda que não existia até se desenvolver o estudo sobre o assunto, até que o Estado se interesse a levar a questão para o debate. Bom, outra questão aqui, outros grupos também, são os sindicatos. É bastante comum nas grandes empresas, onde os sindicatos são bem organizados, discutir, claro, o sindicato vai discutir salário, enfim, mas eles discutem o impacto do trabalho, o impacto daquela empresa sobre o meio ambiente e como isso vai afetar na qualidade de vida do empregado. Então, isso acontece também dentro das empresas, situação também bastante recente. Se a gente for pensar nos movimentos revolucionários, proletariado e tudo mais, discutia-se as questões salariais, as questões de horas de trabalho, mas as questões ambientais, elas foram colocadas nesse universo recentemente também.
Bom, outro grupo também que discute sobre isso aqui são as próprias empresas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas só para dar uma dica para você. Todas as empresas hoje, tá, ou a maioria das empresas, possuem alguma relação, algum discurso com preservação ambiental. Né? Ela ganha isenção de impostos em determinadas cidades ou estados, né? Quando ela tem alguma ação com relação ao meio ambiente, que não vai impactar. O exemplo que eu mais gosto de dar sobre isso, tá? Porque na maioria, eu acredito que a maioria de vocês já tenham vivido essa situação, é quando você se hospeda num hotel. Independente do hotel que você vai ficar, desde um hotel, de um hostel, por exemplo, um albergue, né, até um hotel ali 5 estrelas, terá um aviso para você não trocar as suas toalhas, se você puder não trocar as suas toalhas, e daí toda aquela relação que vão tantas árvores, que gasta tanto de água, que contamina os rios, toda aquela situação, né, de conscientizar o cliente para não trocar as toalhas. Tá? Claro, né, gente, que vamos aqui, não é que o dono do hotel, ele tá tão, assim, triste com o impacto que aquela toalha vai causar no meio ambiente. Na verdade, ele tá pensando que ele vai gastar menos em detergente, tá? A verdade é essa, né? Mas existe um empenho, né, de muitas empresas com as questões ambientais. Bom, outra situação são as associações comunitárias de bairro, por exemplo, que levam, por exemplo, as prefeituras, ações comunitárias, que levam a discussão às prefeituras, por exemplo, de despoluição de um rio, né, a coleta de lixo irregular, né, trazer os problemas. Isso é uma coisa muito legal. Quando existe a interação da sociedade, né, que leva, então, questões da comunidade para as prefeituras, para o Estado, né? E aí, então, há essa relação de cidadania. Quando você pega um seu problema individual, leva para uma associação, essa associação vai discutir com o Estado. Né? Esse seria um dos exemplos máximos de democracia. Né? Quando você discute um problema seu e com o Estado, quando há essa interação entre Estado e sociedade. Né? Também um tema bastante recorrente em provas. Né? Como que essa sociedade... em provas mais refinadas, claro, né? Mas como essa sociedade tem interagido com o Estado em prol de questões que vai se tornar benefícios para ela. Né? Bom, também a gente tem que pensar que existem determinados movimentos sociais que não são exatamente movimentos ambientais, mas que ganham um caráter ecológico, como, por exemplo, você pode gostar ou não, tá? Mas o MST, o Movimento Sem Terra, né? Ele ganhou o prêmio alternativo, o prêmio Nobel alternativo sobre o meio ambiente, né? Porque ele está discutindo questões de barragens, né? Às vezes o movimento dos barrageiros também, questões ambientais são relacionadas aí transgênicos, por exemplo, no Paraná, né? Se discutiu, o MST ia contra, enfim. Né? Então, os transgênicos fazem mal para o meio ambiente e tudo mais. Ok. Quem que está envolvido com isso? O MST ganha o título, então, do grande defensor. Claro que a função do MST é outra, né? Mas como isso está em pauta no discurso, eles acabaram, então, entrando, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês aí sobre um movimento que não é ambiental, que é social, mas que discute questões ecológicas. Bom, nós também temos que pensar que esse tema ele é bastante recorrente e obrigatório, porque em qualquer revista que você abrir hoje em dia, terá em algum momento da revista a discussão sobre crise ambiental. Então, a crise ambiental é um tema do século XXI. Tá? É um tema do século XXI, então podem falar sobre poluição do ar, poluição dos rios, lençóis freáticos, oceanos, a questão do lixo nos córregos, uma moradia irregular, enfim, o tema é um leque muito grande, então sempre vai aparecer alguma discussão com relação a isso nos meios jornalísticos. Então é bem simples, não é um tema que é totalmente novo para você, né? Você está constantemente sendo bombardeado por informações. Agora, a aula de hoje a gente só vai organizar isso e colocar isso como em questões de provas. Né? Bom, outra coisa que eu quero pensar para vocês é o seguinte, que vocês verificarem a questão como potencialidade
de cidadania. Então, por exemplo, uma prova fina, uma prova refinada, vai exigir do aluno que ele tenha a compreensão da possibilidade de ele exercer a sua cidadania por meio de questões ambientais. Tá? Então, por quê? Porque a questão ambiental ele é visto como um interesse difuso. Quem estuda direito conhece esse termo. Tá? Então, olha lá. Interesse difuso. O que vem a ser isso? Eu até anotei aqui na minha agenda como está colocado lá na lei, que foi colocado, né, pelo jurista Paulo Afonso Leme Machado. Ele diz o seguinte, já explico para você. Interesse difuso é sempre um bem coletivo, insuscetível de divisão à satisfação de um interessado e implica necessariamente a satisfação de todos. Veja, claro, né? Se a gente for analisar de uma forma muito simples, isso aí é impossível. Né? Você conseguir alguma coisa que agrade a todo mundo é impossível. Mas existe formas de você colocar o discurso do meio ambiente que aproxime mais o interesse coletivo, né? Que então vai ser tomada alguma atitude diante da lei. Né? E isso é muito interessante, que, por exemplo, outros temas de moda aí, tipo o feminismo, né? A questão do feminino. Bom, quando a gente discute questão do feminino, eu estou discutindo o corpo feminino. Quando eu estou discutindo questões raciais, por exemplo, contra o negro, né? Eu estou discutindo as pessoas, aquele grupo, aquele corpo de pessoas da raça negra. Agora, quando eu discuto o corpo coletivo ambiental, né? Não é uma minoria. Na verdade, eu estou falando do mundo todo. Claro que não são todos os interessados, né? Mas é o mundo todo envolvido. E aí, a dificuldade de você lidar com esse interesse difuso. Porque eu preciso da coletividade, é algo que vai trazer um benefício para a coletividade. E não pode, então a gente tem que chegar num consenso de que é bom para todo mundo. Então, por exemplo, vamos voltar lá no meu hotel? Vou falar do meu hotel várias vezes aqui na aula. Então, olha lá. Como que é vantajoso para você? Né? O que é vantajoso para a empresa, o que é vantajoso para o Estado? Então, o Estado fala o seguinte, olha, empresa, se você desenvolver um projeto ambiental, você tem desconto de imposto. Bom, para a empresa é legal. Né? E daí, com o indivíduo, o que ele faz? Bom, aí ele cria essa informação, essa massa de informações que você recebe o tempo todo, de que você não pode escovar os dentes com a torneira aberta, que você não deve jogar lixo para fora, que você não tem que trocar a sua toalha, tem que ficar, né, com a sua toalha 2, 3 dias ali no hotel. Né? Então, assim, você conscientiza o indivíduo, o Estado então faz essas ações de conscientização e o Estado trabalha com a empresa para que ela tenha retorno financeiro com relação a isso. Então, veja, o Estado está sempre no centro das coisas. Né? O Estado é um grande círculo que vai atender, então, a esses interesses difusos relacionados a essas questões. Tá? Bom, então, entenderam a potencialidade de cidadania? Como você vai... Olha, não estou gostando, tem uma indústria aqui no meu bairro que está lançando dejetos no rio. Então, você vai lá e leva essa questão a público. Né? Você pode fazer isso, deve fazer isso, inclusive. Tá? Bom, continuando aqui, pessoal. No Brasil, nós temos uma coisa muito interessante, que o Brasil é um país com alto patrimônio, um grande patrimônio ambiental. Né? Se a gente considerar, né, que nós temos uma grande biodiversidade, que nós temos 2 grandes florestas com uma diversidade imensa, que é a floresta amazônica e a Mata Atlântica, né? Nós temos uma potencialidade imensa, nós temos também o maior reservatório de água doce do mundo, enfim, né? Várias coisas eu poderia dar de exemplo para vocês, como o Brasil como um representante, né, o detentor de um grande patrimônio natural. Então, por exemplo, seria praticamente óbvio que os brasileiros, por serem detentores desse patrimônio natural, fossem super conscientes ou entendessem muito sobre meio ambiente. Né? E o que a gente vê na prática não é isso. Né? Eu acho muito interessante, sabe aquela divisão de lixos? Daí tem lá plástico, papel, resíduos orgânicos e tudo mais. Né?
E daí, um certo dia, né, uma colega minha estava com um algodão na mão. Ela falou, tá, Carla, e agora? Isso aqui é o quê? É plástico, papel? Né? Aonde eu coloco esse resíduo? Veja, a gente tem que aprender. Determinadas coisas a gente tem que aprender. A divisão. É qualquer papel que eu jogo no resíduo do papel? Não. Né? Então, tudo isso nós temos que aprender. E de uma forma geral, tá? Talvez você seja super consciente, entenda tudo dessas questões de reciclagem, bababá, mas, de uma forma geral, o brasileiro não entende a separação de lixo, o que é o quê. O que pode ser reaproveitado, o que não pode ser reaproveitado. E nós temos um contraponto desse patrimônio ambiental com um grande índice de degradação ambiental. Na geografia, eu vou falar um termo aqui, que ele é usado em várias matérias, tá? Ele é usado na biologia, ele é usado em geologia, enfim, que chama-se hotspot, áreas quentes. Tá? O que são esses hotspots? São áreas, né, aqui no caso da questão ambiental, são áreas que podem entrar no desaparecimento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos como hotspot a biodiversidade da floresta amazônica e do cerrado. São duas áreas que, se degradadas, nós não temos um outro exemplar, né, daquela biodiversidade existente nesses biomas em algum outro lugar do mundo. Então, veja, nós temos animais ali que, né, podem desaparecer, alguns já desapareceram. Nós temos tipos de vegetação que podem desaparecer, algumas já desapareceram. Então, isso significa um hotspot. Então, olha lá, o Brasil, que possui um grande patrimônio ambiental, também possui um grande índice de degradação ambiental. Então, olha o problema que nós temos aí nas mãos. Bom, e aí, tem uma coisa legal, porque se justifica em partes, agora a gente vai falar com relação ao indivíduo, não com relação à sociedade ou ao Estado. Com relação ao indivíduo, que é a nossa visão de mundo. Os geógrafos, tá, eles discutem o seguinte, olha, uma pessoa, ela só pode debater questões ambientais se ela tem noção do meio, do que aquilo, se aquilo é ou não importante, quão importante isso é, né? E qual é a visão de mundo dela. Então, assim, na visão capitalista, o que o capitalismo visa? Ah, ele visa o lucro. Na forma muito simples de se ver o capitalismo, é assim, especialmente os brasileiros, que a gente cresceu, né, ouvindo isso, tipo, eles vieram aqui, os europeus vieram aqui, retiraram as nossas riquezas, levaram para a Europa, nós ficamos depredados por causa disso, enfim. Então a gente tem essa visão, que capitalismo é isso. Mas existem tendências hoje, formas de se lidar com o capitalismo, que não necessariamente você precisa degradar, afinal de contas, voltar para as cavernas é impensável. Então você fala assim, agora você vai ficar sem internet. Né? Agora você não terá mais luz na sua casa, porque tudo isso apareceu por avanços, por pesquisas capitalistas, que visavam o lucro, informações e tudo mais. Vai fazer o mundo girar. Então, não é esse o objetivo, tipo, acabar com o capitalismo. Mas nós temos esse pensamento, é assim mesmo. Né? O Brasil sempre foi explorado, então, para crescer tem que ser explorado. Nós temos essa visão de mundo, que é muito errada. Tá? Inclusive, um dos grandes problemas do Brasil hoje é que nós dependemos muito da venda das commodities, né? Da soja, do trigo, do milho, da carne. E qual é o problema disso aí? O problema é que a gente fala assim, não, vai ter que desmatar porque a gente depende desse dinheiro e para a gente aumentar a nossa agricultura a gente vai ter que desmatar. Tipo, parece muito simples isso, né? Porque a nossa visão de mundo é essa. Bom, e aí eu acho muito interessante, vou dar um exemplo para vocês. Se eu disser aqui assim, deserto, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Então você vai pensar assim, bom, deserto é calor, deserto é seco, deserto tem aquela areia, aquelas dunas de areia, né? Essa é a primeira imagem que vem na sua cabeça. Eu imagino que seja isso, tá? Seja um lugar árido, sem pessoas, difícil de morar e tudo mais. Primeira coisa. Bom, dei um exemplo de um bioma para você cujo não existe no Brasil. Tá? Então, qual a sua experiência com o deserto? Para começar. Outra, primeira coisa, não existe só deserto quente, tá? Existem desertos frios. O deserto do Atacama, por exemplo. Né? Então, só um exemplo aí para vocês. Outra, não necessariamente um deserto precisa ser arenoso.
Tá? Outra, não necessariamente ele precisa ter dunas. Não necessariamente ele é uma planície. Mas nós temos essa ideia por quê? Porque nos foi passado em filmes de que deserto é assim. E ficou. Então a nossa visão de mundo é, deserto nada dá mesmo. Lá não tem jeito, porque é árido, porque é quente. E aí, qual que é o bioma mais próximo de um deserto que nós temos no Brasil? É a Caatinga. Tá? Perdão. A Caatinga, relacionado ao clima semiárido. Tá? Então, assim, o clima semiárido é que nos dá uma aproximação do que é deserto no Brasil. Daí, olha o erro. Tá? E aqui a gente já vai entrando na questão da Alagoas, porque existe a discussão da transposição do São Francisco. É desértico. Ou, vamos colocar na linguagem brasileira, é um semiárido. Se é semiárido, é sempre assim. Lá não dá nada mesmo. Lá não tem vida. Lá é quente mesmo. É assim que funciona. Porque assim nos foi passado pela mídia. Outra coisa muito legal, tá? É quando... Então, entenderam aqui? Deserto, a versão do Brasil de deserto, que seria algo que mais se aproxima desse deserto, é, no caso, aqui a Caatinga. Fica onde, pessoal? Fica no sertão. No sertão alagoano. Ou no sertão nordestino. Como a gente está falando do Alagoas, a gente vai trabalhar com as questões do Alagoas, do sertão do Alagoas. Mas esse sertão ele existe no Nordeste todo. Bom, e aí existe uma outra discussão que às vezes aparece nas provas e que pode aparecer na sua prova com relação a esse deserto, é o tema de desertificação. Veja, o semiárido ou o sertão alagoano, o sertão nordestino, ele não é um deserto, mas existe a possibilidade de desertificação, ou seja, ele ficar tão seco, as mudanças acontecerem de uma forma, as questões ambientais influenciarem ali, e também as questões antrópicas que vão modificar o clima, né? Claro que essa é uma discussão bastante controversa, mas a gente não vai entrar nisso aqui, porque senão a gente vai fazer um tratado aí de clima, não é esse o nosso objetivo agora, mas sim, existem discussões sobre a efetividade da ação humana sobre a mudança do clima global, tá? Bom, a desertificação, então, leva àquela ideia de ausência de vida. Né? Então, pode lá aparecer na sua prova o que é? Ações antrópicas, mudanças climáticas, que podem levar o quê? A não chover mais. E daí sim. Né? Qual que é a questão do sertão nordestino? O sertão nordestino chove, certo? Existe ali uma possibilidade de tornar aquilo economicamente viável, que a gente já conversou em outra aula. Então, olha lá, pessoal. O conceito que a gente tem de deserto, só para a gente finalizar o deserto especificamente, ele é incorreto. Ele não necessariamente é quente, ele pode ser frio, ele não necessariamente está em planícies arenosas. Né? Bom, outra coisa que nos leva ao imaginário são os bichos de pelúcia. Olha lá que a gente vai conversar aqui na sala. Bichos de pelúcia. Quando você era criança, ou se você tem filho... Tá? Quais são os bichos de pelúcia do teu filho? Urso, girafa, leãozinho, tá? Enfim, muitos animais que nem existem na fauna brasileira. Nem existem. Então, às vezes, a gente fica lá assim, ó. Nossa, coitado do urso panda. O urso panda vai desaparecer. Gente, o urso panda é um animal lá do Himalaia, tá? Muito longe do Brasil. Nós temos exemplares, né, que devem ser discutidos como, né, um problema, né, da nossa fauna aqui no Brasil. E não se discute, ou pouco se discute. A gente não explora tanto, né, quais são os animais brasileiros. Você sabe quais são os animais, os símbolos, né, dos biomas. Cada bioma, inclusive, tem seus animais que são representantes. Então, a gente não tem isso em função do quê? Porque desde criança você é levado a... conhecer, né, raposa, né, girafa, foca, ou seja, nós não somos sensibilizados com os problemas dos animais brasileiros, nacionais. Tá? Então, olha lá, não somos sensibilizados a isso. Com a fauna brasileira. Então, assim, como que nós vamos discutir os problemas da fauna brasileira
se nós nem conhecemos ou nem reconhecemos quais são os animais do Brasil? Então, você não vai ser sensibilizado por isso, né? Uma ou outra lá fica falando do mico-leão-dourado, alguma coisa do tipo, né? Mas tucano, conversando algumas coisas sobre isso, mas qual é realmente o problema e quais são os animais que têm perigo de extinção? Não sabemos, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, só para vocês terem ideia de número, o Brasil possui 23% da biodiversidade do mundo. Então, nós somos um país em proporções continentais e dentro de todo esse território existe, então, uma biodiversidade incrível, ou seja, 23% da diversidade ambiental. Outra coisa, quando nós tocamos, e eu estou falando nós agora porque eu me incluo nisso, quando eu falo, por exemplo, em sala de aula sobre Mata Atlântica, normalmente o tema que é debatido é sobre as questões paisagísticas. Né? Qual é a característica da Mata Atlântica, né? Quais são o tipo de folha, o tipo de raiz, o tipo de tronco, né? A gente vai falando sobre isso, mas, ou também, né, sobre a questão urbana, sobre esse bioma. Discute-se isso, mas não se discute realmente as questões problemáticas dela. De uma forma geral, o professor, que me inclui nessa história, né, e a sociedade civil de uma forma geral, fala assim, nossa, dois foram os problemas, né, da Mata Atlântica. Então, o tipo de ciclo econômico que o Brasil teve, que explorou aquela região, e depois a urbanização que impactou toda essa mata. Mas aí, e fica aí. Né? A gente não vai discutir de forma aprofundada o tema. Né? Então, de novo, não há sensibilização do tema. Eu sei, eu tenho a informação, mas não existe um trabalho de sensibilização. E esse trabalho de sensibilização, ele ocorre quando há interesse do Estado. Né? E daí o Estado vai investir em mídia. Então, ele vai investir lá para que as revistas lancem, né, reportagens sobre o assunto, que vão fazer programas especiais lá de sexta-feira à noite, que acontecem nas TVs aí, né, um especial que vai falar sobre isso, e daí vai sensibilizando a população. Aí sim, mas quando não tem um interesse, não se discute o tema. Né? Até, por exemplo, colocar nos livros didáticos. Os livros didáticos falam sobre a devastação, sobre o desmatamento e fala sobre esses dois aspectos que eu acabei de falar para vocês, mas e fica ali. Né? O programa de sensibilização não acontece. Bom, outra coisa, já que a gente falou em cidades, né, o meio urbano normalmente é discutido como o palco dos maiores problemas ambientais. Os problemas ambientais. Então, olha lá, eles falam o seguinte, alguns problemas urbanos que aparecem ali. Então, chuva ácida, cidade, né, indústria. Inversão térmica, cidade, poluição. Né? Ilhas de calor, que também é outro tema, né? O aquecimento bem maior do centro da cidade do que a sua periferia. Então, veja só, problemas urbanos. Existe uma corrente de discussão de geógrafos, ecologistas e ambientalistas, que dizem que ainda bem que tem as cidades. A gente discute, coloca a cidade como uma grande vilã, mas, na verdade, a cidade é a solução, né? Como a gente fala aqui, a solução da lavoura. Né? Por quê? Qual é a solução ali? Você reúne todo mundo numa área só, então você consegue agrupar o saneamento básico, que é bem mais difícil se um morasse num sítio lá, outro sítio lá, outro sítio lá. Né? Você leva a eletrificação para todo mundo, né? Você conscientiza um grupo de pessoas, né, delimitado ali pela cidade, de como viver com a sua cidade, com a sua árvore, com os seus parques. Você coloca todo mundo num globo só. Então, os problemas eles se concentram. Qual que é a vantagem disso? Quando você concentra problemas, você também concentra soluções. Então, se existe o problema do lixo, é bem mais fácil você fazer uma coleta de lixo num limite, né, organizado do meio urbano do que se fosse solto por aí, no meio rural. Né? Se eu tenho problema com saneamento, é mais fácil fazer saneamento numa área conjunta do que se fosse na área urbana, na área rural. Então, assim,
tem os maiores problemas na cidade, mas também tem as soluções para essas cidades. Então, quando essas soluções elas não ocorrem, né, elas não ocorrem por vários motivos, né? Por falta de dinheiro do Estado, por falta de interesse do Estado, né, por interesse de alguém que permaneça assim, sempre tem. Né? Então, ele não acontece por um motivo, porque enquanto as coisas, os problemas ambientais estão acontecendo, existe um outro lado de pessoas que estão estudando para resolver esses problemas. Então, existem soluções. Né? Algumas coisas ainda não temos grandes soluções, né? Mas pequenos remédios que a gente pode fazer, como, por exemplo, o lixo sólido. Né? Tipo, só botar fogo. Não dá, né? Porque você polui a atmosfera. Então, não é muito fácil você trabalhar com isso. Vou fazer ali os aterros. Beleza, mas eu posso contaminar o lençol freático. Claro que já inventaram lá para não entrar em contato, o chorume. Mas a gente não sabe realmente se isso vai entrar em contato com o lençol freático ou não. Né? A gente vai saber isso nos próximos anos aí. Bom, e aí, pessoal, essa questão urbana, e aí entra especialmente as principais cidades do estado do Alagoas, tá? E as cidades do Brasil, e isso acontece no mundo, que é a questão das favelas. Veja lá, eu estou falando de meio ambiente, mas não tem como eu desvincular a discussão de meio ambiente com as questões sociais. Porque um dos grandes problemas, tá, do meio ambiente estão envolvidos com as questões sociais. Por exemplo, um indivíduo que não tem água tratada na sua casa. Qual será o interesse dele em manter a água tratada? Em manter a água limpa? Não tratada. A água limpa, tipo, não jogar lixo no rio. Bom, como que eu vou falar para um indivíduo desse, olha, se você contaminar o rio, você não vai ter água tratada. Mas o cara não tem água tratada em casa. Qual é o valor para esse indivíduo? Né? O ser humano trabalha com valores, né? Tanto valores culturais, religiosos e econômicos. Então, tudo isso está envolvido. Então, nós temos os problemas das favelas e loteamento ilegal. Então, quando a gente fala em favela, né, e loteamento ilegal, eu estou falando de áreas que não têm acesso a serviços básicos. Né? Que serviços básicos são esses? A água tratada, o esgoto, tratamento de esgoto, ou seja, saneamento, né, básico, não tem acesso à luz, não tem acesso a postos de saúde, né, unidades básicas de saúde, não tem, não passa ônibus nessa área, né, não tem iluminação, ou seja, ele não tem os serviços básicos de saúde, educação, transporte e saneamento. Então, o que acontece? Normalmente nessas áreas de favelas, aqui no Brasil virou sinônimo. Favela é lugar de violência. Virou sinônimo, o que não necessariamente seria. Né? Porque favela é um loteamento irregular, a pessoa não tem a posse da terra. Ele subiu lá no morro, ou né, não necessariamente no morro, mas foi numa área onde não está regularizado pela prefeitura e instalou sua casa lá, seu barraco. Isso é uma favela. Isso é um loteamento ilegal. Mas, em função dos motivos que levam as pessoas a ocuparem esses lugares, a falta de acesso à educação, leva também a falta de acesso a trabalho, que leva logo a trabalhos assim não tão bem vistos pela sociedade, né? Tráfico de drogas, armas, enfim. Tá? E aí gera violência automaticamente. Então, a gente faz essa associação. E a gente vai falar um pouco mais específico daqui para frente, mas assim, olha, por exemplo, lá em Maceió. Maceió tem muitas favelas. Né? A capital do estado do Alagoas tem muitas favelas. Vamos pensar o seguinte, essas favelas que ocupam 50% do território da capital do estado do Alagoas, praticamente, tá? Elas não têm acesso a esses serviços básicos que eu falei para você. Aonde que você imagina que vai o lixo dessas pessoas? Se não passa lá o caminhãozinho no lixo para coletar o lixo das pessoas, aonde você acha que vai? Vai para a praia. Né? Aí, o estado do Alagoas vive do turismo. Aí, o que vai acontecer? Ele tem esse dinheiro, né? Entra um dinheiro do turismo ali no estado, mas se você contamina a água da praia, logo não será atrativa e vai perder esse ramo. Então, uma questão ambiental, ela vai atrapalhar as questões econômicas também. Né? Só para você ir pensando, uma outra coisa que a gente vai discutir é, por exemplo, existe uma praia no Alagoas onde é que acontece a desova das tartarugas. Né? Aí essa tartaruga vai lá e encontra um plástico, lá aquele plastiquinho do mercado que o indivíduo foi lá e jogou. Bom, o que ela vai pensar? É comida, aí ela come, ela morre. Né? Justamente na área de desova dela. Então,
um problema, que é um problema social, de favelização, de falta de acesso às coisas básicas, aos serviços básicos, vai gerar um problema ambiental. Então, as coisas estão sempre conectadas, né? E a prova exige esse raciocínio de você, né? Como as coisas se conectam, né? Como elas estão associadas. Olha lá, para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Dados que eu pesquisei no IBGE, e nem todos os dados eles são concretos, ou seja, dizem aproximadamente que é esse número, ou ele não está bem atualizado, tá? Mas de uma forma geral, tá? Os dados foram coletados entre 2010 e 2013, do que eu vou falar para vocês agora. Alguns são extraoficiais, eles não têm controle. Por exemplo, qual é o número dos favelados? Não tem controle. Estima-se, tá, que seja em torno de 1.500 favelas existentes na cidade de Maceió. A maioria delas estão numa área chamada Orla Lagular, que é onde estão aquelas praias lindas do cartão postal. Então, quem já foi ao Nordeste, quem vive no Nordeste, sabe que, de uma forma geral também, as capitais, especialmente, tem ali a praia do cartão postal, aí a avenida, onde você tem os prédios bonitos, e na rua atrás já começam as favelas. Né? Por quê? Porque essa área é a área onde tem mais serviços, onde que tem, né, uma certa proximidade aos serviços que o município presta, como o transporte público, por exemplo. Então, esse indivíduo não vai querer morar lá longe, né? Ele quer morar perto dos serviços. Então, para vocês fazerem aí a ligação do porquê que as pessoas vivem ali, né? Então, olha lá, tem duas favelas que eu vi como que são destaques, tá? Que é a favela do Murica e a favela Torre, tá? Murica não, Muvuca. Lembrei aqui. Favela da Muvuca. Muvuca e favela, né? Uma bagunça, assim, né? Mesmo, né? Então, olha lá. Essas duas favelas estão localizadas aqui na Orla Lagular. Tem uma outra também, chamada Jaraguá, né? Que fica ali nessa orla marítima, que tem uma grande discussão aí. Qual é? Existem aqueles programas do governo de você retirar as pessoas da favela, construir condomínios legalizados, eles têm lá a vida inteira para pagar, né? Parcelas leves de R$50. Estou chutando aí, tá? Então, assim, o que acontece? Algumas pessoas se recusam a sair da favela de Jaraguá. Então, o governo foi lá, o governo federal foi lá, construiu um bairro, um condomínio lá para eles, né, saírem dali e irem lá para um lugar legalizado. E para limpar a orla, tá? Vamos usar aí um termo ruim, chato, né, de falar, né? Mas limpar a orla dos turistas, né, tirar os pobres dali. Bom, esse é o problema. Alguns não querem sair. A outra questão é que alguns recebem, e aí vem a malandragem brasileira, né? Alguns recebem a casa naquele condomínio, daí, e assim, para você receber essa casa, você tem que se cadastrar, né? Enfim, enfrentar uma fila até chegar a sua vez de ganhar a sua casa. Então, tem umas pessoas que recebem a casa, daí quando elas recebem, elas vendem a casa que elas ganharam ali e voltam para a favela. Então, assim, não tem como você ir numa cidade onde a favelização só cresce, né, que é um dos problemas do Brasil, então você não consegue nem fazer uma coisa nem outra. Tem até um termo interessante que eu li num dos jornais lá do Alagoas, que disse assim, que eles tiraram a favela de lona e colocaram uma favela de alvenaria. Né, que esses bairros que foi construídos para desfavelizar a cidade de Maceió, na verdade foi só uma mudança de estrutura, mas que as pessoas continuam em situações precárias de vida, né? Porque o melhor meio de se fazer isso é você dar condições sociais, econômicas para essas pessoas, então, crescerem, não basta dar a casa, né? Essas pessoas têm que ter condições. Claro, né, gente? Isso também é uma discussão bastante sensível aí. E aí, também um dado diz que 100 mil pessoas, nessas 1.500 favelas, vivem 100 mil pessoas. Tudo dados oficiais, tá? Bom, e aí vem, também aqui anotei para vocês, alguns dos pontos de reclamação das pessoas que vivem nessas favelas. Então, olha lá. Um deles,
Os profissionais da saúde não conseguem chegar até lá. Olha a problemática desse lugar. Como eu falei para vocês, favela lembra violência, tá? Então, eu quero que vocês façam esse raciocínio. Então, profissionais da saúde, de um antigo programa do governo chamado PSF, tá? Programa Saúde da Família. Esse programa, ia lá o médico, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, e eles visitavam as famílias, as casas. O médico ia para a casa da família e via quais eram as condições, fazia consulta lá com a família, né? Esse é o médico da família. Qual é o problema? O PSF, ou Programa de Saúde da Família, não conseguia chegar até as casas, esses profissionais da saúde não conseguiam chegar até as casas, porque ou eles eram assaltados, ou era cobrado pedágio para eles passarem no meio da favela, ou às vezes acontecia toque de recolher, tiroteio, e estava o profissional da saúde ali. Então, por exemplo, essas favelas, essas 1.500 favelas existentes na cidade de Maceió, elas acabaram perdendo um tratamento médico em função da violência existente ali. Então, esse é um dos problemas. O outro problema aqui, pessoal, água e energia são artigos de luxo. Água e energia são artigos de luxo. Olha só, gente, parece que é outro mundo. Mas as pessoas ainda, tá? Tem ali, em vez de ter essa energia elétrica que a maioria das pessoas conhecem, eles usam lampião de querosene. Tá? Não se usa isso desde o século XIX. Né? Enfim, né? Usam fogão a lenha. Né? Fogão a lenha é até interessante porque ainda nos hospitais, por exemplo, quando chegam determinados pacientes, nos hospitais públicos, os pacientes chegam com cheiro de lenha na roupa, porque dentro da casa deles, especialmente aqui nos estados do sul, né, é muito frio, então como que eles vão se aquecer? Eles não têm roupa suficiente, então também não tem, né, a lareira na casa, não tem um edredom bem gostoso, então o que eles fazem? Eles queimam lenha. E daí, quando eles chegam para ser atendidos nos serviços médicos, né, eles chegam com esse cheiro de lenha. E normalmente essas pessoas têm problemas respiratórios. Então, olha lá, um problema social gera um problema de saúde, que gera um problema econômico e por aí vai. Então, olha lá, água e energia são artigos de luxo, o que você já sabe, porque uma favela, por definição, não terá acesso a esse tipo de atendimento. Olha lá outra coisa, pessoal. A violência afasta crianças da escola. Crianças da escola. Como assim, Carla? Elas têm medo de ir para a escola? Não, a coisa é pouco diferente. Como é uma favela, não tem escola naquele perímetro. Então, essas crianças que moram na favela precisam ir para uma escola de um outro bairro, um bairro legalizado. Só que quando elas chegam lá para serem matriculadas, primeiro porque você já sabe a situação de escolas públicas no Brasil. Os pais têm que ficar lá na fila, sei lá quantos dias, para conseguir matricular seu filho. Bom, daí, quando eles chegam finalmente lá na secretaria para fazer a matrícula do seu filho, lá na secretaria eles pedem qual é o seu endereço? Comprovante de residência. E daí isso, denúncias, tá? O que eu tô falando para vocês foram denúncias feitas, tá? Então, olha lá, o que continha ali nessa denúncia? Que essa pessoa, essa mãe, tinha a matrícula do filho recusada porque o filho vinha da favela. Então, não queria misturar as crianças dos dois níveis sociais. Lembra-se que eu falei para vocês que a favela ela está normalmente acoplada de uma área nobre, né, ali na orla marítima, então grandes prédios, bonitos e tudo mais. Então ela vai procurar as escolas desses bairros, e esses bairros então recusam a matrícula do filho, né, da pessoa que vive numa favela. Então olha lá o problema. Claro que a violência vai fazer isso também, óbvio, né? A questão da criança ter que trabalhar, se bem que desde o Fernando Henrique Cardoso existem várias, né, ações federais aí para impedir o trabalho infantil. Mas isso ainda é comum em muitas áreas do Brasil. Outro problema aqui, pessoal, Correios. Os Correios suspendem entregas. Correios suspendem entregas. Sabe aquele problema que eu falei do PSF? Toque de recolher, tiroteios, enfim, pedágios e tudo mais. O Correio também
precisava passar por essa mesma situação. Então, eles até chegaram a tentar, tá, a levar o mocinho lá do correio junto com uma escolta policial. Olha a situação. O indivíduo do correio, no seu exercício, ali do seu trabalho, ele tem que ir escoltado para poder fazer a entrega. Então, algumas áreas, tá, da capital foram suspendidos o trabalho de correios. Outra questão aqui, pessoal, problemas, né? Não tem uma lista, né? Olha lá a outra questão. Transporte. Quem vive a rotina de usar o transporte público vai entender isso. Alguns lugares são super seguros, mas existem alguns terminais, especialmente nas grandes cidades, em que estar naquele terminal significa que você tem grandes chances de ser assaltado. Então, alguns terminais que atendiam áreas próximas a essas favelas, em alguns momentos do ano, ou, né, enfim, existem situações que fazem os terminais fecharem. Olha o problema. Nem todo mundo que mora na favela é criminoso. Tem muita gente que está lá porque realmente não tem dinheiro para morar num lugar legal. Legal que eu estou falando legalizado, tá? Então, vamos supor lá que a empregada doméstica, né, o que ela vai precisar? Como que ela vai trabalhar? Ela vai pegar o transporte público. Normalmente, tá? Também lendo ali, existem pessoas que caminham, por exemplo, 3 quilômetros para chegar no terminal de ônibus, para então pegar o ônibus para ir trabalhar. Só que essa pessoa já tem que andar 3 quilômetros, aí ela chega lá no terminal, o terminal está fechado. Né? Ela não tem dinheiro para ir de táxi trabalhar. Né? Então, olha só toda a confusão que vai, né, gerar essa situação da criminalidade. Então, por isso que é tão importante, quando um governo pensa em urbano, o palco de problemas seja... Aqui a gente está falando dos ambientais, mas você já entende que o ambiental está relacionado ao social, né? Como isso é importante para uma agenda pública. Né? Resolver esses problemas. Então, diz que acontecem, então, arrastões, né? É muito comum ter arrastões nesses terminais. Então, para tudo na cidade em função de um grupo de pessoas. Né? Bom, vamos lá. Continuando aqui a nossa problemática. Em termos de Brasil, tá? Em termos de Brasil, a cidade de Maceió e todas as capitais ou as principais cidades do Brasil, nós chamamos essas cidades de regiões metropolitanas. Então, essas regiões metropolitanas, normalmente são elas que aparecem nos índices. Por isso que eu falei para vocês agora de Maceió. Esse problema ele não é exclusivo de Maceió. Esse problema ele existe em outras cidades do estado de Alagoas, ele existe em todas as capitais do Brasil, alguns com maior potencial, outros menos, mas isso é um problema crônico do nosso país. Né? Todos esses problemas que eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, quando a gente vê lá os dados do PNUD, quando a gente vê os dados do IBGE, enfim, normalmente eles lançam, então, dados dessas regiões metropolitanas que vão aparecer com essa sigla lá nas provas de vocês, tá? Então, isso aqui significa região ou regiões, tá? Metropolitana ou metropolitanas. Quando se discute problemas urbanos, normalmente no Brasil, fala-se então dessas regiões. Os dados são delas, as provas cobram os dados dessas regiões. Por quê? Porque 33% da superfície brasileira, tá, é ocupada por regiões metropolitanas. Por toda a função do nosso histórico, né? Saída do êxodo rural, saída do campo para as cidades, a aglomeração nas grandes cidades, aí você vai fazer um processo também que na geografia nós chamamos de conurbação, ou seja, a junção de duas ou mais cidades, né? Quando você não sabe quando começa uma e quando termina a outra. Elas estão tão juntas que tem os problemas. A estrutura física da cidade ela é junta, ela está conurbada, que os problemas também estão juntos, estão conurbados. Então, até aqui no Paraná teve, esses anos atrás, teve uma campanha de vacinação contra a raiva em Curitiba. Então, foi uma campanha feita da cidade, do município de Curitiba. Então, a prefeitura de Curitiba foi lá, tirou dinheiro para pagar essa campanha. Só que não adiantava você vacinar os cães de Curitiba. Afinal de contas, né, cães de rua,
transito para tudo que é lado. Então, eu estou falando de uma cidade que é conurbada, eu estou falando de uma região metropolitana. Então, esse projeto envolvia não somente Curitiba, mas todas as cidades que estão conurbadas a Curitiba, que estão associadas a Curitiba, as cidades da região metropolitana. Então, São José dos Pinhais, Araucária, enfim, todas as cidades ali ao redor de Curitiba participaram dessa campanha. Então, quando a gente fala em região metropolitana, eu não falo só de uma cidade, tá? Eu falo de problemas ligados de uma cidade a outra. Então, por isso que ela aparece mais nas provas. E por esses 33% então do Brasil, são as regiões que concentram o maior número de pobres, tá? Então, concentração de pobreza. Então, muito legal. Legal não, né, quando a gente fala sobre isso aqui, né? Mas assim, muito mais fácil a prova cobrar de você das regiões metropolitanas, porque eu estou falando de concentração. Então, região metropolitana concentra os problemas de pobreza. Então, a prova provavelmente vai te cobrar de uma região metropolitana, ou da região metropolitana, no caso ali, da nossa aula de hoje, do estado de Alagoas, que é a cidade de Maceió, a sua capital. Bom, nós também, então, já temos essas áreas conurbadas. E o Brasil, então, nós temos uma coisa interessante que também aí pode ser associada a uma prova mais fina, tá? Uma prova mais inteligente, que ela pode falar assim, olha, no Brasil nós costumamos confundir também que cidades, tá? Ou uma região metropolitana, ela é associada ao poder. Por quê? Porque são nessas regiões metropolitanas que estão as principais instituições do governo. Então, a gente vai associar a poder, governo, estado, poder, instituições, tá? Que administram todos os problemas do país ou da sua região. Então, veja só, o que é uma coisa estranha, né? Porque se na região metropolitana eu tenho a maior parte dos problemas e eu também tenho a concentração de poder, deveria ser o contrário. Se o poder está ali, se as instituições estão trabalhando ali, ela deveria, né, por uma questão lógica, ver os problemas imediatos dessas regiões metropolitanas e saná-los, né? Ou trabalhar mais com esses problemas, né? Mas não é o que acontece. Poder político e região metropolitana não necessariamente se converte em mais serviços para a região metropolitana ou resolução dos problemas, tá? Não necessariamente. As cidades no Brasil, elas representavam, tá? Só para vocês entenderem o porquê que essas regiões metropolitanas cresceram tanto. Elas representavam a superação do Brasil arcaico. Como assim, Carla? Olha lá, você já deve ter ouvido na escola, né, enfim, em vários lugares você vai discurso de bar, né, discurso com o professor na sala, que assim, o Brasil é um país necessariamente agrícola. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, o Brasil é um país agrícola, a nossa potencialidade com o café, a nossa potencialidade com a soja, enfim, né, vocês já devem ter ouvido essa situação. E aí, o que a gente criou relacionado a isso? Aquele Brasil agrícola, ele é o Brasil arcaico, é tudo que eu preciso superar, a gente tem isso, né? Eu preciso superar o que é visto como ultrapassado, o que é antigo, né? Então, o que seria o reverso disso, desse Brasil agrícola? É a cidade. Então, assim, se eu penso em modernidade, eu penso em cidade. Se eu penso em serviços, eu penso em cidades. Né? Por quê? Porque criou-se, então, que a cidade seria o modelo moderno para a superação desse Brasil arcaico que tanto se buscou superar. Né? Tanto se buscou, né, por tudo. E aí, em função disso, né, nós vamos gerar problemas, né, com essa, tipo, a todo custo eu quero superar o Brasil arcaico, a todo custo. Depois a gente vê o que dá. Né? Bem típico também do brasileiro, né? Vamos fazer agora, depois a gente vê como a gente resolve as consequências disso, né? O que normalmente em lugares mais sérios isso não acontece. Você faz uma agenda e nessa agenda tem que conter as consequências e a solução disso, né? Então, em países mais sérios, mas como a gente está falando de Brasil,
né? Vamos lá ver o que resultou. Quais são as consequências que agora a gente tem que trabalhar? Vamos superar o Brasil arcaico, vamos sair dessa história, vamos industrializar, vamos urbanizar, vamos sair do país agrícola. Agora vamos ver o que deu de resultado, né? Bom, o Brasil continua sendo um país agrícola, isso é fato. Temos indústrias e tudo mais, mas essa indústria ela é muito pequena, ela não representa nada em questão de comércio global. Inclusive, a gente tem que importar muita coisa, né? Porque a nossa indústria ela faz sapatinho, blusinha, bolsinha, mas coisas realmente de peso, a indústria brasileira ela não está trabalhando nesse aspecto. Então, nós somos um país ainda arcaico, né? Basicamente agrícola, se for pensar nesse aspecto, né? Claro que isso não é acadêmico. Mas vamos lá. No século XXI, então, que a gente está vivendo agora, nós temos as consequências, nós temos os problemas, tá? Bom, o primeiro deles a gente já falou aqui, só vou pontuar para vocês, são as favelas. Muito interessante isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é o símbolo da favela do Brasil, né? Graças à Rede Globo, né? E tudo mais aí, que mostrou bastante nas suas novelas, nos seus noticiários. O brasileiro assiste lá, né? O Jornal das 9, e daí ele criou-se essa mítica de que favela, Rio de Janeiro, favela. Só para você ter uma ideia, São Paulo tem bem mais favelas do que o Rio de Janeiro, né? Em números, né? Por área, São Paulo tem mais, mas a gente pensa no Rio, né? Tem Maceió, Curitiba tem favelas, Porto Alegre tem favelas, Florianópolis tem favelas, todo mundo tem. Tá? Como eu falei para vocês, é um problema crônico. Mas foi muito interessante porque o Rio de Janeiro, agora com essas coisas de Copa que teve, Olimpíadas, ele passou por um processo muito parecido com o que aconteceu no início do século XX, quando eles urbanizaram o Rio de Janeiro, higienizaram o Rio de Janeiro. Então, eles tiraram, né, as pessoas que moravam em moradias ilegais, né, nos cortiços, na época, no século XX, tiraram essas pessoas dali porque eles queriam urbanizar o Rio de Janeiro, deixar tipo, o Rio de Janeiro uma Paris. Tá, mas eles assim, limparam o centro da cidade e essas pessoas vão morar onde? As pessoas pegaram, né, o que restou de madeira, enfim, daqueles cortiços derrubados, subiram o morro e ali começaram as primeiras favelas. Tá? Porque não teve uma preocupação do Estado em retirar as pessoas dali e colocá-las em um lugar viável. Né? Eles queriam mandar as pessoas bem para o interior, assim, né? Tipo, vamos para lá. É bem mais fácil você colocar sujeira debaixo do tapete do que ir lá juntar. Né? Então, eles colocaram, no caso, a sujeira debaixo do tapete. Né? Bom, então assim surge a favela do Rio de Janeiro. Mas cada cidade tem a sua questão específica, mas é sempre isso. Né? Falta de emprego, falta de dinheiro, logo, né, você vai ter pessoas que não têm condições de comprar a sua casa. Bom, nós também temos ali, como eu falei para vocês, favelas são relacionadas a crimes e a violência. Beleza, né? Então já discutimos isso aqui, vamos só deixar aqui no quadro para vocês. Outro tema relacionado a essas questões urbanas desenfreadas do Brasil são as questões da poluição do ar, né? Atmosférica, do ar e da água. Carla, peraí, tem poluição do ar e da água no mundo todo, verdade? Né? Mas muitos países, tá, que tiveram esses problemas, como por exemplo a Inglaterra, né? A Inglaterra contaminou o rio Thames, aquilo ficou uma loucura, fedia a cidade, né? Mas eles hoje têm dinheiro, né? Já passaram aí, são 100 anos aí tentando revitalizar o rio Thames, aí hoje eles conseguiram isso. Qual que é a questão no Brasil? A gente não tem dinheiro para ficar fazendo esse tipo de coisa. Então a gente já tem um modelo deles, a gente já sabe que dá errado. Né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos evitar isso. A gente tem tecnologia hoje suficiente, né, para poder evitar esse tipo de contaminação. Mas como a gente não tem regras rígidas ambientais, muita coisa vai para o rio. Né? Então, só para você fazer associação, pensar que eu estou discriminando. Os outros países também têm esse problema. Sim, mas eles já resolveram, eles vieram antes da gente. Eles já tiveram os problemas, já arrumaram. A gente tem exemplos. Né? Não precisa levar o choque lá na tomada, né? Todo mundo fala que dá choque, você vai colocar o dedo lá, né? Olha lá, outro problema que eu acho muito interessante isso no Brasil, tá? Todo ano, ou praticamente todos os anos, você vê alguma reportagem relacionada a enchente e desmoronamento. Todo ano. O pessoal não sabe que não pode construir coisas no morro? Sabe que vai cair, né? Sabe que chove. O Brasil é um país que chove muito.
Nós temos aí toda a circulação de ar e de massas oceânicas que trazem umidade para dentro do país, né? Sem contar a floresta amazônica, que tem tanta água, eu acho muito legal, que eles chamam de rios voadores. Eu acho o termo sensacional, né? Que a floresta amazônica, ela faz uma evapotranspiração, né? Essa transpiração da floresta é tão grande, leva tanta umidade para a atmosfera, que tem um período do ano que essa umidade ela é levada para a região sudeste. Olha a loucura. É levada para a região sudeste. E tem tanta água nessas nuvens, tá? Para ficar mais entendível para você aí. Tem tanta água nessas nuvens que parecem rios. Então são rios voadores, né? Rios lá no céu. Daí essa massa da floresta amazônica, úmida, quente, úmida, ela se encontra com uma outra massa úmida e quente que vem do litoral, que vem do Oceano Atlântico, seja ela equatorial, seja ela, no caso aqui é tropical, quando a gente fala de região sudeste, né? Se encontra ali. E daí onde vai chover? Ali na serra. Chove no morro, né? Aí chove muito, imagina, rios voadores, aí chove muito. E claro, né? Leva tudo, e daí temos outros problemas sociais. Então, veja, é um problema ambiental, porque o que acontece? Quando as pessoas colocam suas casas ali, elas precisam tirar a vegetação que está ali, né? Então, tira aquela mata que dá uma segurada no solo, tira a grama que segura o solo, fica liso. Aí, constrói a casa, coloca lá, né, as suas calçadas e tudo mais, quando chove, leva. Isso acontece todo ano em alguma, né, ou é aqui no Sul, em Santa Catarina, ou é no Rio de Janeiro, ou é em Minas Gerais, em algum canto acontece isso, né, no Brasil, em função desse não planejamento urbano que deveria ter ocorrido lá atrás, né. É uma coisa interessante também que eu estava conversando esse final de semana com uns amigos meus sobre Curitiba, né? Que Curitiba é uma cidade que teve um planejamento, que conseguiram fazer um certo planejamento. Curitiba teve muitos problemas, tá? Mas um certo planejamento antes de Curitiba explodir em termos populacionais. Então, né, o prefeito da cidade, na época, o Jaime Lerner, ele colocou lá, Curitiba não tem um solo para fazer metrô. Então, eles fizeram lá um metrô de superfície, né, um ligeirinho que eles chamam. Eles conseguiram parar a cidade, na época não tinha tantos carros, nos anos 70, né? Eles conseguiram para poder fazer linhas expressas na cidade. Então, o fluxo da cidade é melhor de carros. Agora, você imagina fazer isso no centro da cidade de São Paulo? No Rio de Janeiro aconteceu isso agora, por causa das Olimpíadas, que eles foram colocar lá um novo tipo de transporte. Isso causou maior problema para o cidadão carioca, né, para chegar até o seu trabalho, enfim, né, inviabiliza o trânsito das cidades hoje. Então, isso tem que ser pensado antes de virar caos, né? Bom, outra questão aqui, que acontece, que é um sinônimo também aqui no Brasil, hoje menos também, mas quem já vivia assim nos anos 80, nos anos 90, vai me entender bastante, tá? Que era tema de noticiário comum, que são as crianças abandonadas. Sempre apareceu, os jornais gostavam de... Nossa, tô com dificuldade de escrever abandonados. Era muito comum nos noticiários dos anos 80 e nos anos 90, eles mostrarem assim, a criança debaixo do viaduto, né? A criança debaixo do telhado daquela instituição do banco, não sei das quantas, né? Debaixo da igreja. Inclusive, tiveram várias chacinas nos anos 80 e nos anos 90 dessas crianças aí, essas crianças abandonadas, né? Hoje, em função dos planos do governo, essas crianças estão colocadas em escolas especiais, né? Para que elas não fiquem na rua, né? Olha, não pode ficar na rua, tem que estudar, tem que aprender uma profissão, alguma coisa assim. Então, hoje, o governo federal, eu não posso dizer resolveu o problema, porque as crianças continuam abandonadas, né? Os pais estão pobres, não conseguem ficar com essas crianças, enfim, né? Morrem pela própria violência, são abandonados por vários motivos. Não posso dizer que resolveram, mas estão tentando trabalhar com esse problema aí que o Brasil tem, né? Bom, existe também, então agora alguns dados que eu quero passar para vocês, deixa eu só achar aqui, os dados de Maceió. Bom, você, aluno que está estudando constantemente, você já deve conhecer o termo IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Já falei isso para vocês também, esse número vai de 0 a 1, né? Para vocês terem uma ideia, a cidade de Maceió, o IDH dela é 0,721. Porém, tá que é considerado um IDH alto. Porém, a maior parte das cidades do estado do Alagoas possuem um IDH baixo.
tá? O IDH próximo àqueles países bem pobres da África. Tá? Então, por exemplo, eles giram em torno de 0,500 a 0,600. Tá? Essas cidades do interior, do Agreste, do Sertão, o IDH deles é baixo. Então, assim, tá? Quando você pensar em termos de prova, pensa assim, que a cidade de Maceió, que é a capital, ela possui um IDH maior, que vai elevar o IDH do estado. Mas a realidade do montante do estado é bem diferente, é de IDH baixo. Porque você tem que pensar o seguinte, o que leva, quais são os fatores considerados lá no IDH? É educação, renda e saúde, né? É isso que é visto lá no IDH. Por que Maceió ganha mais, né? Bom, primeiro aqui na questão renda, é aqui que dá um impulso. Porque como em Maceió está a concentração do serviço, seja ele do turismo, seja ele das instituições públicas, tem muito funcionário público ali e tudo mais, então isso aumenta a renda da cidade. O que vai rebaixar muito a renda das cidades do interior ou das cidades ao redor. Tá? Então assim, pensou no estado de Alagoas, você vai ter que pensar em IDH baixo. Tá? Apesar da capital ter o IDH alto. Em termos, só para você entender uma comparação, é como você colocar lado a lado a Noruega do Gabão, tá? Em termos de renda, tá? Seria isso, né? Dentro de um estado. A diferença é muito grande em questão de serviço, em questão de acesso às coisas, em questão de renda, educação e tudo mais, tá? Essa é o dado ali da cidade de Maceió. Outra coisa, pessoal, esse IDH leva só... Isso os estudos que o PNUD faz, né, que o IBGE faz. Que a diferença, por exemplo, de uma criança que vive no interior com esse IDH de 0,530, por exemplo, e a da cidade de Maceió, é uma diferença de expectativa de vida de 14 anos. Tá? 14 anos é muita coisa. Tá? Então, assim, uma criança pobre ou uma criança que vive no sertão, no Agreste alagoano, tem 14 anos a menos do que uma pessoa que vive num bom bairro em Maceió ou que vive em Maceió. Tá? Bom, vamos lá. Continuando. Alagoas, o estado de Alagoas possui, continuando nos nossos dados aqui, tá? A menor expectativa de vida para homens do Brasil. Então, você homem já sabe, né? Onde você não deve ir, certo? Bom, brincadeirinhas à parte aqui, só para você fazer em termos comparativos, tá? Um homem de alguma cidade do estado do Alagoas, ele tem a expectativa de vida de 66 anos. Tá? 66,2 anos. Só para você ter uma ideia em termos comparativos, Santa Catarina, a expectativa de vida é de 75 anos. Tá? Então, olha lá, 10 anos praticamente, uma pessoa que vive em Santa Catarina tem de vantagem, de um homem, né? De vantagem de um homem que vive no estado de Alagoas. Né? O que gera uma melhor expectativa de vida? Ora, qualidade de vida, atendimento médico, saneamento básico, uma moradia legal, boa capacidade de gerar renda, tudo isso vai fazer com que a pessoa viva mais feliz, viva melhor, enfim, tenha acesso às coisas, então tenha uma longevidade. Tá? Bom, as mulheres, elas vivem 9 anos a mais que os homens. Tá? Essa é a expectativa de vida dos homens. Mulheres vivem 9,5, tá? Lá no dado do PNUD. Tá? 9,5 anos a mais que os homens. Bom, aí existem algumas explicações que os livros trazem pra gente para isso. Uma delas que eu acho bem legal, assim, é que as mulheres vão mais ao médico. Né? Então, assim, a mulher, ela não se importa de todo ano ir ao ginecologista e fazer lá o seu preventivo. Daí o ginecologista já aproveita e já faz um exame geral nela. E se tiver algum problema, é detectado mais facilmente que o homem. O homem já tem mais resistência, ele não gosta de ir ao médico. Quando falou em exame da próstata, então, meu Deus, o livre, né? Então, isso acaba fazendo com que os homens morram mais. No caso do estado de Alagoas, não é esse o problema, tá? No caso do estado de Alagoas, é violência mesmo. Tá? Homicídios.
né? A taxa de homicídio é muito alta, por arma de fogo especialmente, né? Então, isso que leva então os homens, que normalmente os homens têm uma tendência maior à violência do que as mulheres, segundo os dados. Né? Então, normalmente o líder da gangue é um homem, né? Quem está fazendo o tráfico são os homens, não que as mulheres não estejam envolvidas, mas em termos proporcionais é bem maior homens do que mulheres sendo representados aí nesse trabalho. Bom, a mortalidade infantil... Quando eu falo em mortalidade infantil, eu estou falando de crianças que não conseguem alcançar o primeiro ano de vida. Isso é mortalidade infantil, depois é mortalidade geral, tá? Até posso reclassificar a mortalidade da criança e tudo mais. Mas quando eu falo em mortalidade infantil, é de 0 a 1 ano. Então, olha lá, a mortalidade infantil é de 15,6 para cada 1.000. Tá? 15,6 para cada 1.000. Então, 15 crianças a cada 1.000 morrem antes de completar o primeiro ano de vida. Isso é um dado muito ruim. Claro que o Brasil, desde os anos 40, por exemplo, que quando começou a se verificar com mais critério essa questão da mortalidade infantil, nós melhoramos muito os nossos dados. E isso é uma coisa interessante também para você analisar, que isso pode aparecer lá na prova. Se comparado com os anos 40 e 2017, né, realmente, a gente avançou muito, né? Seja o Brasil, seja o estado do Alagoas. Mas se você começar a comparar, né, outros estados ou outros países, a gente tem muito chão ainda, né? O estado do Alagoas tem muito chão ainda para reduzir aí a sua mortalidade infantil e o Brasil ainda tem muito chão para reduzir a sua mortalidade infantil. Porque assim, olha, coisas que resolvem esse problema. Pré-natal. Então, a mãe está lá gravidinha, tem 9 meses para serem feitos os exames, né? Tá faltando alguma vitamina para a mãe, você vai lá e, né, suplementa, enfim, né, faz todos os ultrassons e tudo mais. Quando você tem uma saúde legal, a criança tem problema cardíaco. Existem alguns países que eles fazem a cirurgia intraútero nas crianças. Tá? Tudo bem, gente, estou sonhando, tá? Vamos lá, vamos voltar para a situação do Brasil. Mas veja, nós temos capacidade de suplementar uma mãe, de fazer um ultrassom, né, e verificar os problemas para já direcionar, na hora do parto, essa criança tem problemas, então vamos, né, já armar o circo todo para atender essa criança. Mas se você não tem hospital, se você não tem vaga, se essa mãe nem chega no hospital, como você vai tratar? Essa criança vai morrer, né? Então é simples, a criança não tem comida. Às vezes a única comida dessa criança é o leite materno, mas o leite materno vai ali até os 6 meses, sozinho, né? Menos, né, do que isso. Você já tem que começar a acrescentar outros alimentos, mas não tem. Então a criança está desnutrida, ela morre. Né? Qualquer doença, qualquer coisa, qualquer gripe que vai gerar essa criança, ela morre. Por quê? Bom, primeiro que ela está desnutrida, tá com déficit de tudo que é coisa. Aí ela não consegue nem o atendimento no hospital. Infelizmente, é essa a realidade de muitos lugares aqui no Brasil. Bom, só para vocês entenderem, em 1940, a mortalidade infantil no Brasil era de 65 pessoas a cada 1.000. Então, claro, né? Isso aqui é um número muito pequeno, mas ainda tem muito chão, como eu falei para vocês. A expectativa de vida no Brasil em 1940 era de 53 anos. Então, você imagina, né? Você está lá, hoje uma pessoa de 53 anos é uma pessoa super ativa, trabalhando, fazendo academia, está ativa. No Brasil dos anos 40, essa pessoa estava prestes a morrer. E eu acho bem interessante isso, porque quando você vê as fotos das pessoas mais antigas, né? Aí você olha, começa a olhar o aspecto físico delas, e uma pessoa de 30 anos, ela já tinha um aspecto de pessoa velha. Né? Ela tinha um aspecto de pessoa velha. Claro, né, gente? Trabalhava no campo, uma vida mais dura, com restrição alimentar, enfim, vários aí. E isso tanto no Brasil quanto na Europa, porque a Europa tinha o problema da guerra, né? E o Brasil o problema do campo. Então, tá todo mundo nesse aspecto mais envelhecido aí. Outra coisa interessante, quando a gente fala sobre cidade, século XXI, né, ação do Estado, problemas que o Estado precisa, desafios do Estado, é a questão habitacional. Então, fala-se muito sobre a ausência de uma política habitacional. Também muito questionado, porque aqui no Brasil o governo federal implantou nos últimos anos
Minha Casa Minha Vida, que algumas pessoas brincam, né? Minha casa, minha dívida, né? Que vai pagar o resto da vida aí, tá? Mas existe, então, mas isso é mais recente. Veja, o problema da urbanização no Brasil, ela é bem anterior a isso. E também o programa Minha Casa Minha Vida, ela atende, a pessoa tem que ter pelo menos 3 salários mínimos, se eu não me engano, para poder fazer parte do programa. Então, na verdade, assim, aquela pessoa favelada, né, ela normalmente não recebe 3 salários mínimos. Só para você ter uma ideia, as pessoas que moram nas favelas da cidade de Maceió, a maioria delas, 80% das pessoas, ganham menos de um salário mínimo. Então, elas não se enquadram nesse projeto aí do governo federal. Daí tem os projetos estaduais e tudo mais, mas o que realmente ganha força quando a gente fala dessas questões sociais é o Estado federal. O governo federal, quando atuante aí, que resolve o problema ou ameniza esses problemas. Então, em função dessa ausência de política habitacional que nós tivemos ao longo dos anos, nós vamos desencadear outros problemas. Por exemplo, ocupação em... Vamos lá. Se você... que não é o caso, né? Mas, por exemplo, digamos que você não tenha dinheiro para morar numa casa legalizada e você mora numa favela, né? Vamos supor que isso seja o teu caso. Aonde você vai morar? Né? Você não quer morar debaixo da ponte. Você não quer morar debaixo da ponte. Então, você quer construir lá uma casinha. Você vai morar num lugar ilegal. Mas esse lugar ilegal normalmente está em lugares em que o Estado considera que não deve ser habitado. Por exemplo, córregos de rios, próximo dos rios. O Estado não pode permitir que que faça conjuntos habitacionais ao longo dos córregos dos rios, porque essa área é uma área de proteção. Então, o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa não tem onde morar e vai fazer uma habitação ilegal, ela vai procurar esses lugares onde o Estado, que não controla, mas que também não ocupa, né? Efetivamente, pelas questões ambientais. Então, lá, ocupação em beira de córregos, que é bem córregos, que é bem comum aqui no Brasil. E aí você sabe, né, gente? Córrego, ele vai levar a sujeira para onde? Para o rio. O rio deságua no mar. E vai passando, né? Conforme isso vai aumentando, vai se avolumando, mais lixo vai chegando, mais lixo vai chegando. Então, o problema começa lá do córrego. Começa desde o início. Acho bem também interessante, uma vez eu vi uma cena de uma casa... num córrego, né, na beira de um córrego, aí tinha chovido no lugar da foto, né? E aquele córrego, por questão do lixo, pela ocupação, como você não tem vegetação que absorve, que faz a terra, né, essa água percolar, né, a água infiltrar no solo, porque o que leva a água para o solo ali são as raízes das plantas. Você tirou, ela não consegue percolar tão rápido. Então, o que acontece? Alaga, daí esse córrego ele alagou. Né? Tipo, transbordou ali. A casa era aquelas casas de palafita, né? Então ela ficava um pouco mais assim no alto, porque provavelmente isso já deve ser comum acontecer desse córrego, né? Beleza. E ele estava cheio de lixo, esse córrego. E como ele foi para debaixo da casa das pessoas, formou umas poças d'água, assim, né? E daí as crianças estavam brincando, feliz da vida. A criança adora água e poça de água aí na rua, né? Então elas estavam brincando, as crianças brincando, no meio do lixo. E de tudo que é coisa errada que a própria casa mandava, porque, veja, não tem esgotamento sanitário ali. Então a pessoa faz xixi, cocô e vai para o córrego, né? Lava a panela, vai para o córrego, né? Enfim, todo o lixo da casa vai para esse córrego. Daí a criança vai lá e brinca. Olha o problema. Não é a questão ambiental, mas essa criança está brincando, e a criança, quando brinca, ela grita, né? Grita. Daí ela, o que acontece? Joga água para cima, grita, vai a água para dentro. Essa criança já está desnutrida. Tão fácil para pegar uma doença. E aí o resto da história você já sabe. Você já pode imaginar o que acontece. Né? Então, veja, ambiental, econômico, social, sempre associados, sempre juntos aí. Bom, beira de córregos, outro lugar aí, pessoal. Encostas íngremes. Como vocês já sabem, um estado, ele não vai, né, fazer oficialmente um conjunto habitacional, um bairro numa encosta íngreme, num lugar que a gente sabe que dá, né, que vai cair, a gente vai levar, né, vai ter deslizamento. Então, de uma forma geral, tá? Tem alguns lugares que é possível e tudo mais, mas de uma forma geral no Brasil não. Então, como não é uma área desabitada, quem não tem onde morar, vai nessas encostas íngremes. Por isso que essa é a ideia da favela e morro no Brasil. Bom, também em outros lugares, as várzeas inundáveis,
Então, são esses lugares que eu falei das casas de palafita, né? São lugares, então, que as pessoas vão porque não vai ter um conjunto habitacional, você, né? Tá a fim de investir o seu dinheiro no mercado imobiliário. Você vai construir uma casa num lugar onde inunda? Não, então aquele lugar não é habitado. Então, o que vai morar lá? Quem não tem onde morar. Então, vai construir lá sua casa de palafita. Bom, outro lugar ali que são as áreas, sem comentários, tá? Áreas de proteção de mananciais. É de proteção, não é? Deveria estar bem vigiado, mas não, né? Então, as áreas de proteção de mananciais também é das referências dessa ocupação ilegal em função de uma ausência de uma agenda habitacional no Brasil mais séria. Ai, Carla, mas sim, tem o BNH e tudo mais. De novo, pessoal, isso não vai englobar todas as pessoas. O Brasil tem uma massa de pessoas pobres muito grande. Então, não é para todo mundo isso. Mesmo que seja para pessoas mais carentes, isso não significa que seja direcionado para pessoas muito pobres, né? Então, existem diferenças, existem níveis de pobreza diferentes aqui, né? Que nem todo mundo consegue, então, assumir parcelas do BNH, né? Do Banco Nacional de Habitação, que já faz bastante tempo ali, né? Bom, em função dessa ocupação ilegal, como eu falei para vocês, nós temos as consequências, os resultados desse tipo de política. Então, olha lá, a ausência de uma política habitacional, nós vamos obter resultados. Primeiro deles, pessoal, assoreamento da rede hidrográfica, tá? Assoreamento dos rios ou da rede hidrográfica. O que é isso, pessoal? O assoreamento vai levando lixo, vai levando, né, você tira a mata ciliar, joga terra também no fundo desse leito de rio, e esse rio ele perde fundo de rio, consequentemente vai perder a diversidade que existe ali. Então, peixes morrem, plantas deixam de existir, não tem oxigênio nesse rio, ele fica contaminado, né? E recuperação de rio é uma coisa muito difícil de fazer e cara, né? Então, por isso, de novo, a gente precisa evitar que isso aconteça, porque depois, para recuperar, o assunto é bem diferente. Tá? Outra coisa, pessoal, nós temos um problema de erosão. De novo, né, aquilo que eu falei para vocês, né, você lava, né, o morro, você perde solo. Chove, não tem camada de vegetação, leva tudo, e daí esse solo que deveria estar lá no morro, está lá no rio. Então, uma coisa casa com a outra aí. Você também tem a contaminação da água. E uma coisa interessante, só para vocês entenderem, tá? As cidades, as regiões metropolitanas que têm o maior problema de contaminação da água em mananciais é São Paulo e Curitiba. São Paulo, a gente às vezes até entende, né? Maior cidade do Brasil, mas Curitiba é uma cidade planejada. Não acabei de falar para você que é uma cidade planejada? Então, mas São Paulo e Curitiba são as cidades que têm os maiores problemas de ocupação ilegal em áreas de mananciais. Então, a contaminação da água nessas cidades ele é bem evidente aí, tá? Então, olha lá, o que acontece? Quando eu contamino os mananciais, eu vou prejudicar o abastecimento de água para as pessoas. Então, eu terei uma água contaminada. Uma água contaminada precisa de muito mais produtos químicos para tratá-la. Fica mais caro, né? Tem até lugares que tem tanto cloro na água que ela fica branca, né? Desde sempre você aprende que a água tem que ser transparente, né? Mas a água é tão tratada de uma forma, né? Tudo bem que daí os químicos vão me falar que aquilo não está legal, né? Que foi tratado de forma errada, mas você já deve ter passado por essa situação, né? Bom, e aí, pessoal, nós também temos, entendido isso, entendido a parte da política habitacional, agora a gente também tem que pensar dessa urbanização e os problemas gerados agora da urbanização do século XX e os problemas que nós estamos vivendo no século XXI, tá? Que são os problemas ambientais básicos, além daqueles que a gente já conversou. Problemas ambientais básicos. Olha lá. Primeira coisa, pessoal. Quando você tem uma cidade funcionando, pessoas vivendo ali, tendo a sua vida normal, né? Você tem que pensar na destinação dos resíduos sólidos. Tá? Então, esse é um problema de Estado.
dos resíduos sólidos. Eu acho bem interessante. Uma vez eu estava assistindo um desenho, né? Daí o desenho falava assim, nós estamos produzindo muito lixo, muito lixo. E eu já tive alunos que deram essa brilhante ideia. Por que a gente não manda para o espaço? Né? Não tem onde colocar no planeta Terra, por que a gente não joga para o espaço? Né? Bom, não é bem assim, mas lá no desenho dele falava assim, que daí as pessoas fizeram uma bola assim, de lixo tão grande, né? E ele entrou em órbita lá. E daí... chegou o momento lá que eles calcularam que aquilo iria voltar para a Terra e ia causar uma grande destruição na Terra. E daí a função do super-herói lá era destruir o lixo que iria colidir com a Terra, o lixo que nós mesmos fizemos. A gente está falando de um desenho, tá? Mas é uma coisa interessante se pensar, porque a gente produz o lixo, ele é um problema, é uma bomba. E a gente vai ter que resolver, vai ter que aparecer um super-herói aí, né? Para resolver o problema, porque assim... Cada lixo, ele tem um tipo de tratamento. Então, por exemplo, com relação ao lixo sólido, lixo hospitalar. Lixo hospitalar, veja, tem agulhas, né, que pode gerar contaminação aí, várias. Você não pode colocar em qualquer lugar. Então, esse é um lixo que se admite à incineração, para queimar, certo? Esse é um lixo que se admite, dos males, o menor. Agora, você não pode pegar todo o lixo e queimar. É porque gera, o que eu já falei para vocês, a poluição atmosférica, poluição do ar. Aí, então vamos enterrar, né? Os antigos faziam isso, enterravam o seu lixo. Qual é o problema? O lixo, o sólido, quando ele não é corretamente instalado, você já deve ter visto isso lá no lixo da sua casa. Sabe quando o teu lixo fica muito tempo parado? Daí você levanta assim a sacolinha, deixa aquele líquido, aquilo chama-se chorume. E agora pensa aquilo em grandes quantidades, uma cidade inteira. E aquilo colocado na terra. Né? O que acontece? Aquilo vai infiltrar na terra, aí entra em contato com a chuva. Daí a chuva vem e leva aquilo lá para o lençol freático, aquela água que você toma. Né? Não dá. Então agora eles inventaram os aterros. Né? Então eles colocam uma espécie de lona, né? Eles vão fazendo camadas, assim, lona, lixo, para não percolar. Como eu falei para vocês, né? Isso é um problema médio. Né? Um problema médio não, uma solução média, porque ele não acabou com o problema. Ele é menos pior do que aquele lixo que a gente fazia como a gente enterrava antes. Né? Menos pior. E outra, né? Esses lugares, eles viram lugares de potencial de pegar fogo. Né? Porque você tem matéria orgânica aí. Matéria orgânica tem gás carbônico. Gás carbônico, né? Pega fogo. Então, é o outro problema. Você tem que ser longe das cidades. Mas as cidades não param de crescer. Então, vai chegar uma hora que é capaz de alguém colocar uma casa ali, como acontece em alguns lugares do Brasil. Então, o problema, ele não está resolvido. Ele está amenizado. Certo? Bom, outra questão aqui são a questão dos recursos hídricos. Recentemente... mais ou menos recentemente, né? São Paulo viveu um grande problema com relação à seca e, né, a cantareira. Veja, você tem que pensar no abastecimento de uma cidade sem água para. E a gente falou de um fenômeno ali, né, e tudo mais, que ficou muito tempo sem chover, teve os problemas urbanos associados, né? Olha o problema que você tem se você não tem água num lugar. E isso a gente está falando do Brasil, que é um grande detentor, que é o maior detentor de águas doces do mundo. Outra questão aqui, tá para finalizar esse bloco, pessoal, é a poluição do ar. Eu achei muito interessante, porque recentemente eu fui visitar a Ásia e os asiáticos, eles andam com umas máscaras, né? Por estarem gripados, e existe uma cidade, que é a capital da Tailândia, Bangkok, que muitas pessoas andam de máscara, porque a cidade é tão poluída, tem tanto carro circulando na cidade, que muitas pessoas usam, né? Claro que isso acaba sendo até estranho, porque na verdade ela continua respirando aquele ar contaminado, né? Mas as pessoas usam máscaras para não respirar esse ar. A cidade, em alguns momentos do dia, ela tem uma camada cinza, né, de poluição ali. Pequim também tem esse problema. Xangai é uma cidade também que aparece aí muito nos livros com relação a essa problemática de poluição de ar, circulação de automóveis e tudo mais. Valeu, pessoal! Até o próximo bloco.